8 de março, Dia da Mulher. Tem uma história dramática. As mulheres foram reivindicar um salário melhor, condições melhores de trabalho. E a resposta foi fogo, né? Elas foram queimadas vivas. Queimadas vivas. Fechadas, né? Sim, elas foram trancadas dentro do espaço de trabalho e foram queimadas. Então, foi dado a nós esse dia. Né? O dia que nós recebemos flores, na Itália a gente recebe um tipo de flor que é a mimosa amarela. Mas assim, os homens se sentem obrigação de trazer para nós alguns mimos. Né? Nós mulheres também queremos isso. Né? Lembra? O dia 8 de março. Então, o que nós estamos celebrando? Estamos celebrando um tipo de mulher que, porque reivindicou, foi queimada. Porque há muitos anos, né, Antonella, acho que ainda é uma luta muito grande da mulher por ter voz, por reivindicar, por se fazer presente, por ser ouvida. Mas a gente é lembrada por uma luta, por ser vítima, por reclamar, por brigar. Acho que tem dois fatores, né? Um é a questão de quantas vezes somos queimadas vivas por reivindicarmos alguma coisa, né? Aí a gente vai para qual lugar quando a gente reivindica e podemos ser queimadas, mesmo que a gente não se coloque nessa posição, isso pode acontecer, né? E tem o outro lado, que é a questão da gente virar vítima mesmo de algumas questões, mas porque talvez a gente se coloque também nesse lugar. Como é que vocês veem isso? Vocês entenderam? Vitimizar, de se colocar como vítima, ou de gente ser queimada todos os dias viva? É assim, até onde de fato o que acontece a mulher de fato é vítima, e a partir de que momento esse papel, esse local do ser vítima, né, não é algo também que a gente... É o lugar que a gente sabe estar. Entendeu? É o lugar que, em alguma medida, a gente acaba cultivando. Faz sentido para vocês? Eu acho que ao longo da nossa história, porque quando você começa a falar, eu trago muito para o que chega para mim de vivencial dentro do consultório. E essa semana ou antes do carnaval, chega uma senhora com seus 70 e poucos anos, com crises de ansiedade, porque ela não escolheu o marido, teve os filhos nesse relacionamento e ela foi traída a vida toda. E ela me disse, eu não queria sair do relacionamento porque naquela época não podia. E também eu não tinha como dar o melhor para os meus filhos. Então aquela mulher, ela se fez vítima. Eu posso vitimizar essa mulher ou ela realmente foi vítima? É nesse lugar que você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer assim, em que situações de fato a pessoa é vítima e em que situações é tão costurado, incentivado isso, que a mulher adota um papel passivo e de vítima, ao invés de se colocar no papel ativo de que ela pode reivindicar. Eu estou dizendo, essas mulheres dessa geração dos 70, dos 60, eu as vejo como vítima da situação. Uhum. Porque as que abriam a boca foram queimadas. Então é um processo de sair disso, de libertar, é uma busca. Né? Antes elas reivindicavam melhorias. Hoje a gente continua reivindicando as mesmas coisas. E a gente ainda é calada, é silenciado, é criticado, é julgada todas as vezes que a gente se posiciona de alguma forma. Como você se veste, como você se apresenta, como você se comporta. Uhum. Sim, não me colocando como vítima. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que isso ainda fere a gente? O quê? Quando um homem vem dizendo, olha como você se veste. Ou quando um homem fala, cala a boca. Por que ainda a gente se intimida com essa presença, com essa maneira de ser tratada? Eu acho que é pelo medo da agressão e da violência. Então aqui, quando a gente fala da mulher hoje,
Nós falamos então de um corpo que ainda é silenciado por um ato de violência e de força. Sim, porque passou por isso, né? Por uma violência física mesmo, não eu só acho verbal. que os traumas, eu acho que quando a gente fala de trauma... Gente, adorei. Eu acho que quando a gente fala de trauma, a gente está falando de reprocessamento cerebral, né, Fabi? Então, assim, quando você vivencia uma situação de violência de ordem psicológica, moral, física, o corpo, a fisiologia do corpo, a fisiologia cerebral, ela sofre uma mudança. Então, é natural que após um evento que aconteça, a pessoa reaja de um jeito diferente do que ela reagiria se ela não tivesse tido aquela experiência registrada na memória. Então, talvez é essa interface que eu fico tentando pensar, sabe? O quanto nós realmente, historicamente, fomos silenciadas pelas fogueiras, por quantas vezes, né, as mulheres foram queimadas. Né, tem gente que fala assim, são as bruxas. Não, foram mulheres que foram queimadas historicamente. E até que ponto nós, por não compreendermos todo esse processo, né, de silenciamento, que muda, né, a nossa fisiologia, em muitos sentidos a gente também vai se colocando num papel passivo de recolhimento, de encurvamento diante das coisas, porque reagir também significa trazer a vida que existe em nós, né? Assim, reagir, se manifestar. Existe o medo da violência, do silenciamento? Existe, mas qual o caminho se não for assim? Se a gente realmente não se comunicar, se a gente não reivindicar, se a gente não denunciar, se a gente não, né, provocar? Acho que a gente devia brindar. Vamos brindar. Brindar o quê? Ao ser mulher. A mulher. A mulher que provoca. Né, que fala, que tem voz. E o tanto que essa taça é linda, gente. Então, mas isso também para mim traz esse questionamento, né? Por que ainda nós sentimos que o lugar nosso, esse lugar é ou de apanhar ou de provocar? Uhum. Onde tem a possibilidade de uma convivência pacífica com o homem? Ou isso ainda é um sonho, uma utopia? Eu não acho que é utopia, mas eu acho que exige um novo pensar, um novo fazer, um novo agir, um novo posicionamento, um novo posicionar-se diante dele. Pois é, mas aí eu te pergunto, quem tem que se posicionar? É a mulher ou o homem? Porque acho que aqui entra muito a questão, né? Somos sempre nós que estamos falando que precisamos reivindicar, que precisamos de espaço, que precisamos ser fortes, que precisamos nos separar dos homens violentos. Somos sempre nós que precisamos fazer alguma coisa. Mas e que dia que o homem, então, vai se posicionar? Eu acho que eles ainda estão na zona de conforto, porque eles sempre foram assim. Esse muito também cultural. Eles estão muito assim. Eu sou assim. E vocês que estão inconformadas, vocês que briguem. Do ponto de vista disso, vocês que lutem. Do ponto de vista de pessoas que estudam gênero, estudos de gênero feminino, masculino, construção de gênero, as mulheres foram educadas, a subjetividade feminina ela é constituída pelo heterocentrismo, em girar em torno de outra pessoa. Né, a nossa subjetividade ela é construída, né, nós somos educadas a sermos heterocêntricas. E os homens, a masculinidade, eles foram educados, a base da constituição da subjetividade masculina é o egocentrismo. Então, eles giram em torno deles. Então, essa pergunta é interessante, Antonella, porque faz a gente pensar assim, que, de novo, né, que não é um ou outro, né? Eu acho que existe uma dinâmica de movimento, tanto da gente, mulher, quanto dos homens também, para se pensar. Já existe um movimento social, mas ainda é muito rudimentar. Eu não acho mais, eu já achei que fosse utopia, não acho mais que é utopia, eu realmente acredito numa nova ordem dessas coisas,
Mas eu acho que precisa de posicionamentos mesmo, assim. Eu não acho que é nem só nós, nem só eles. Eu acho que existe uma dança aí em que a gente tem que dar os passos conjuntamente. Sim, isso eu concordo, mas antes disso, eu acho que uma reivindicação que nós mulheres poderíamos fazer é pedir para o homem se colocar em crise. Porque o movimento, de novo, é sempre muito unilateral. Então, em que momento o homem vem se colocando em crise por todo esse caminho de geração em geração, onde ele também se faz como o culpado? Mas talvez, Antonella, a gente esteja num momento que isso fique bem interessante, porque as mulheres, com toda essa briga, né, que fala que a gente conversa demais, fala pelos cotovelos e reclama, hoje tem um grupo, as mulheres têm uma força que tem muitos homens que não conseguem lidar com elas. Ou eles estão ficando mais passivos ou mais acomodados. O que está acontecendo? Eu acho que eles estão mais feridos, assim, existe uma ferida, assim. Então, talvez os a homens... gente possa falar de uma crise para uma determinada geração. Eu acho que existe, sim, uma crise, mas também existe uma falta de lugar das mulheres, assim, né? Em que lugar? Porque eu acho que existe um movimento de militância muito grande acerca do somos vítimas, precisamos de equidade, de respeito e tal, mas eu realmente acho que a integração, a coisa do feminino e do masculino, do homem e da mulher, como coisas que são inteiras, mas que se complementam, ainda é algo que ainda precisa de muito fazer, assim, porque... Como diria, é um tecer, né? É um construir. É um tecer, Que eu acho que a gente porque é o que você estava falando, ou é o provocar, ou é o silenciar, ou é o provocar? Entende? Então, qual é o lugar hoje, por exemplo, né? Uma coisa comum, né? Eu sento ao lado do meu parceiro e na televisão tem toda uma sequência de casos que são cotidianos, de feminicídio, de estupro de mulheres, de crianças. Nós sentimos um tipo de dor, mas qual é a dor que o homem sente? O incômodo que ele sente? Como fazer parte de um corpo humano que se chama homem. Uhum. Então, a crise aqui, eu acho, hoje, pelo tanto que vem finalmente publicado e comunicado a violência dos homens sobre as mulheres ainda às vezes parece que está de novo aumentando de maneira inexplicável. Então eu me pergunto, o que o homem está sentindo hoje? O homem que desiste de ser violento com a mulher, o que ele está sentindo respeito aos outros homens que são da mesma estirpe? Então, mais que a voz da mulher hoje, seria interessante sentir a voz dos homens. O que vocês homens estão sentindo quando um homem que poderia ser teu amigo, teu irmão, trata assim uma mulher? Qual é o sentimento deles? Porque o nosso sentimento, nós o conhecemos. Eu sei o que eu sinto. Então, eu sinto compaixão e solidariedade com essa mulher. Mas o homem, o que sente com esse homem que se comporta assim? Qual é Eu acho que ainda existe uma cumplicidade muito grande. Então, mas isso é gravíssimo, né? Eu acho que os homens são cúmplices de violências, assim, e acho que isso é real, né? Isso posso trazer com realidade, que é o que aparece no consultório, assim, né? Eles conseguem ter um pouco de consciência quando eles trazem para algo que é deles. Tipo assim, mas se fosse sua mãe, se fosse sua filha, se fosse a sua irmã. Então, quando está um pouco mais próximo, eles conseguem se afetar de um outro jeito. Porque a mulher ainda é um corpo objetado, um corpo que sabe? Está a serviço. Então, assim, eu acho que existe já homens que pensam sobre isso, eu ouço homens, eu vejo homens, mas ainda vai para um lugar de colocar a mulher como vítima, sabe? Ainda se vê essa mulher como vítima desses homens. E aí existe um temor. Vítima nossa, ocupada, né? Eu preciso fazer alguma coisa, porque senão isso pode atingir as minhas... Eu já vi homens falando isso. Não, mas a gente precisa pensar, né, gente? Eu tenho 2 filhas.
Então, assim, peraí, daí, qualquer mulher que estiver passando por isso, de alguma forma toca todos nós, né? Mas aí é mais fácil quando existe alguém que é meu, né? Alguém que é da minha... Então, eu acho que existe, na minha percepção, da onde eu estou hoje, pode ser que ela mude, é que ainda existe uma grande cumplicidade masculina. Uma grande cumplicidade. Eu percebo essa cumplicidade também, mas eu sempre observei o homem com uma dificuldade gigantesca de expressar e de falar sobre sentimentos, seja ele qual for. E aí não é uma exceção. E realmente, quando fala da mulher, do corpo da mulher, ainda existe um julgamento. Mas esse homem também, ele fala, ou ele tem dificuldade de falar, quando essa agressão, quando esse abuso é contra uma criança. É contra... Mas eles não conseguem falar, Antonella. A gente fala, a gente debate, a gente faz podcasts e Eles não conseguem se posicionar diante de eu alguém. acho que não é nem se posicionar, é falar mesmo. Se você me perguntasse o que você reivindicaria hoje como mulher, hoje eu reivindicaria... Me fala? Reivindicaria a crise dos homens. Então, não é que eu quero mais espaço para mim. Eu quero que o homem entre em crise e se retire do lugar que é meu. Toma. Aconteceu uma situação, eu vou abrir uma... Sim, exatamente, mas aí que dá para ele entrar em crise e se retirar desse lugar, o que precisa acontecer? É uma crise. Mas aí eu te pergunto, Antonella, para ele entrar nessa crise e se retirar desse lugar, o que precisa acontecer? Que ele entre em crise. Sabe, o que significa? Imagine uma greve, esses dias estavam pensando isso. Imagine que todas nós mulheres, porque esse é outro passo, né? Nós ainda somos inimigas uma do outro. Sim. Você não pode roubar o meu marido. Imagina, depois de ter superado esse lugar que acho ainda muito forte, de nós sermos inimigas uma das outras, porque o macho alfa está aí, nós queremos que seja só nosso, então você não pode roubar, você não pode olhar, ou ele não pode ter contato com outras mulheres. E essa competição favorece os homens, né, gente? Não nos favorece claro, nada. porque nós não temos sororidade aqui. Não. Enquanto dizer, eu sou solidário, até você não olhar para o meu marido. Até você ter, assim, a tua vida... Até você não passar daquela linha ali, ó. Então, quando nós realmente superamos isso, e acho que essa é a nossa tarefa, imagine então se nós realmente entrássemos em greve. Eu não digo em greve de sexo, porque já bastaria dizer greve de arrumação da casa, resolução de problemas familiares, cuidados dos filhos. Entre em greve. Normalmente, quando existe uma greve, do ponto de vista da conversa em comum, assim, é na sexualidade, né? Essa greve. Mas como seria a gente sair desse lugar de... Eu entendo, como seria a gente sair desse lugar de... Eu preciso sacrificar o meu prazer. Eu não quero sacrificar o meu prazer. Então, se eu quero fazer sexo, eu vou fazer sexo. Mas o que eu posso dizer como greve, não vou resolver mais o teu problema de homem. Sim. Nós somos as grandes resoluções dos problemas dos homens. Mas aí a gente entra... Ou eu não vou cuidar mais dos teus filhos, que você fala que são meus filhos. Então vamos fazer uma greve assim. É que nós reivindicamos. Nós reivindicamos que os homens entrem em crise. Sim. Que se retirem. Que se desorganizem para se aprender a se organizar. Exatamente. Mas a gente sempre está lá para organizar, né? A gente sempre está lá para organizar, porque é aí que tá. Quando a possibilidade, a gente não gerar a crise, a gente não ter esse comportamento para gerar a crise, Antonella, também existe uma retaliação. Que tipo de mulher é você? Né? Bancar essa desorganização. Como é para nós? Aí é uma pergunta muito interessante. Como é para nós bancar a desorganização do outro? Bancar. Que é isso? Vou fazer greve de organizar a casa. Vou fazer greve de cozinhar. Só fosse resolver o teu problema. Porque são problemas, assim, nós, quando você fala de como nós fomos, né, dentro do gênero de mulher, então nós somos feitas e criadas para resolver o problema dos homens. Que são, eles, no próprio ego, não tem tempo para resolver problema. Não. Tem até uma frase célebre que as mulheres foram ensinadas, os homens amam todas as coisas, as mulheres aprenderam a amar os homens.
Isso. Tem uma frase que vive circulando, que é exatamente essa frase, assim. Antonella, quando você traz essa pergunta, né, como quando a gente fazer uma greve para ter essa mudança, eu acho que nos últimos anos eu venho vivenciando isso. Você tá fazendo De greve, uma Fábio? forma muito ativa. Se isso pode ser chamado de greve, estou. Deixar de resolver o problema de muita gente. Dentro do meu contexto. O que é seu, o que é meu. E realmente gera uma crise. Gera uma crise no outro. Gera uma crise. E gerar uma crise nesse homem é doloroso pra gente. Sim, olha só. Mas o que eu tô dizendo é que gera crise em nós também. Sim, porque eu tô falando, dói, porque você. Eu Porque tô querendo mais vinho. durante muitos anos você não fez, você sempre resolveu, você sempre estava ali resolvendo tudo. Eu vou pegar, vou pegar. Tá? Fora disso. O melhor é quando eu falei assim, ó. Gente, é porque esse é um podcast com vinho e o vinho ficou longe. Conversação. Quero mais vinho. Eu vou levantar. Traz o vinho e Continua deixa gravando. Então, porque eu sempre aprendi, não vou falar da gente não, eu sempre aprendi a resolver o problema para todo mundo. E eu sempre, sem medo, eu sou muito boa nisso. Então, para mim é um lugar muito fácil de ir. Então, quando eu me retiro disso, eu não vou nem colocar como greve, quando eu escolho não fazer isso, inicialmente, Antonella, era muito doloroso para mim, porque parecia que eu estava deixando de fazer alguma coisa, que eu tinha uma culpa. E aí eu via a crise do outro e falava assim, o que eu faço agora? Eu acudo ou eu fico quieta aqui no meu canto? Mas hoje, Antonella, não tem esse peso mais, não. Eu consigo sentar e olhar. Sem culpa. Mas é muito interessante, por exemplo, aconteceu uma situação comigo, né? Vou abrir minha caixinha de Pandora? Minha caixinha de Pandora, que foi assim: eu estava com uma pessoa, um homem que ele estava bebendo, e na hora de ir embora eu não tinha bebido, eu tinha bebido muito menos, e eu falei, eu vou dirigindo. Eu me sentia mais segura. Isso foi um grande problema para ele, né? Que depois a gente teve que conversar sobre. E aí ele falava assim, durante a conversa, você não pensou em mim. E eu olhava para aquilo e pensava assim, quem falou que eu tinha que pensar em você? Eu não falei naquele momento, mas depois eu fiquei pensando, gente, é tão natural eles nos cobrarem pensar neles. Eu falei assim, por quê? E eu perguntei, falei, por que você acha que eu tinha que pensar em você? Por que eu não podia pensar em mim? Eu me sentiria segura melhor dirigindo, naquele contexto? Por que eu não poderia pensar em mim? Por que eu tenho que pensar em você? É tão sutil, pronto, né? Essa coisa da gente cuidar deles, que é tão... Então, mas e olha gera só. culpa, porque se eu não tivesse essa consciência, se fosse outra mulher, talvez a mulher entraria em crise e pediria desculpa ainda. Sim, não teria nem dirigido. Não. Teria arriscado a vida, porque o marido quer dirigir. Uhum. Mas eu te faço outra pergunta. Olha gente, só. Fome. Esse é organizar realmente uma greve. Vamos entrar em greve de resolver todos os problemas emocionais dos nossos filhos e deixar esses problemas emocionais dos nossos filhos aos pais. Isso significa se retirar, entende? Se retirar é você buscar um lugar diferente do que você ocupa. Uhum. Porque o que o homem está ocupando um lugar que é nosso como mulher, não um lugar que é nosso como mãe. Nós ocupamos, isso para mim é muito claro, nós ocupamos territórios que são deles. Nós ocupamos o território do pai. Sim. E muito então, fácil teu pai também. não sabe resolver, vem que eu resolvo. Não conta nada para teu pai que a gente vai fazer diferente. Isso aqui teu pai não pode saber. E depois a gente fala assim, você não faz nada. Tudo sou eu que faço. Quando você vai tomar uma atitude, mas aí fazer alguma coisa? Eu tô falando de uma crise que eu vivi, né? Que eu não vivo mais, mas eu vivi uma crise de me retirar e perceber que ele dava conta de fazer, né? Eu lembro de comentar com vocês, eu falava, gente, como assim? Eu chego, já tá tudo pronto, não precisa de mim pra nada, né? Assim, eu vivi essa crise, assim, de pensar nisso, assim, e eu acho que isso é muito real nas mulheres, assim, essa necessidade de ser indispensável, de ser... como mãe. É mais do que indispensável, gente. Não é como mulher, Jane. Indispensável como mãe. Mas eu acho que também tem uma coisa de mulher, Antonella. Será que Mas não? nós não somos indispensáveis para os homens. Você mulher, é indispensável para o teu marido? Nunca. Nunca fui.
É, ó. Mas o que eu tô dizendo Mas é que existe uma... para ele, é indispensável como mãe. Mas você tá Para louca? ele, né, também. É a mãe dos meus filhos. Tá Eu caindo não umas quero fichas. que aconteça isso, porque é a mãe dos meus filhos. Cara, ele é a mulher. É. Porque eu acho... E aí que tá, né, Antonella? E aí as mulheres se queixam, né? Eu escuto tantas mulheres sofridas e queixosas, boas profissionais, né, independentes, muito queixosas, assim, de não sentir que são mulheres e pessoas para esses homens, que são mães. Mas Porque, e aí quando a Antonella fala isso, tem tanta concretude na vida cotidiana, né? Porque de fato, né, você está palavreando, você está descrevendo um fenômeno que é muito comum. Então, você é indispensável como mãe desses filhos e nessa maternagem, inclusive deste homem, Isso. né? E elas são tão queixosas de querer ser vistas como pessoas, ser ouvidas, ser consideradas como mulheres, né? Pessoas mulheres, assim. Eu acho que é muito comum essa coisa das mulheres não se sentirem, né? Elas, assim, ficam muito nessa questão da função, do fazer, do realizar, do resolver. Jane, mas culturalmente o que a gente faz? Quando a gente casa, você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar da sua casa. Minha avó me E fez depois uma... Você não pode leu a isso, lista. você não pode isso, você não pode isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso Não, quando ele mas quiser. Quando você era pequena, brincava de quê? De quê? De carrinho, mentira. O que você brincava quando era criança? Você acredita que eu brincava de professora? Mas eu gostava de brincar de boneca também, de casinha. Mas eu já brincava de professora. Ela Primeiro adorava. brinquedo que te dão A boneca. pra cuidar. E aí o desenvolvimento das É o seu bonecas, neném. né? Agora, a boneca que faz xixi para você trocar a fralda, e a boneca que bebe leite para você dar a mamadeira. E qual é o primeiro brinquedo que você dá para o menino? É um carrinho para ele voar, para ele sair andando pelo mundo, cuidar da vida dele. Ele é livre para fazer isso, você vai cuidar. E quando nasce um filho, Antonella, a mulher morreu. E, gente, olha o que aconteceu essa semana Aí com o meu você- menino. assim, E esse não. dolorosíssimo também para nós. Você a gente deixa falou de isso, ser gente. mulher, é onde muitos casamentos entram em crise, porque é muito difícil na nossa cultura, no que a gente aprendeu, eu vivo para aquela criança e o marido fica lá e É a questão, difícil pra é a gente- crise do pra nós, egocentrismo. Não tá isso. girando mais em torno de mim, tá girando em Sim. torno da criança. E Mas gira pra em torno nós dessa também, criança. Mas aconteceu uma coisa Sim, com o meu menino, ele tem um lidar monte com de isso. brinquedo. Ele tem um dinossauro um pouco maior, um menorzinho, um pinguim, não sei o que. Ele anda pra todos os lugares com esses brinquedos, gente. Até todos os lugares, ele vai com esses dois bichinhos de cá, dois bichinhos de cá. E eu fui buscar ele na escola, e aí na hora de descer do carro, os brinquedos dele, eu falei assim, Estevão, seus filhos... Aí ele falou assim, meus filhos, mãe? Eu falei, eles... Aí ele olhou pra mim, aí ele riu, eu falei assim, Ele falou assim, então eu posso ser pai deles? Eu falei, pode. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. E aí foi muito engraçadinho, porque ele anda e fala, mãe, meu filho, esse aqui é o pequenininho, esse aqui não sei o quê. Porque assim, os meninos nem pensam sobre essa possibilidade do cuidar do outro. Então, Sabe? aí entra a questão. Se eles têm que se retirar dos lugares que são nossos, nós precisamos nos retirar de lugares Que são deles. Exatamente. Aí sim eu vejo essa intrusão que você fala, né? Do homem e da mulher. Então aqui, quando eu falo, eu faria uma greve reivindicando que o homem se retire do lugar que é meu. Mas a greve que eu faria é exatamente de fazer o que ele deveria fazer e que eu tomei dele. Que é cuidar de crises emocionais dos filhos, por exemplo. Que é cuidar de manter uma harmonia, uma paz dentro de casa. Porque ainda é o pai que chega cansado em casa e precisa de silêncio, porque ele está cansado. E eu ouço muito no consultório, mas ela fica o dia inteiro em casa só com essa criança. Sim. Eu não entendo por que ela cansa tanto. Aí um dia eu perguntei, você já experimentou ficar assim? Não vou pedir uma semana, não. 2 dias por conta exclusivamente do seu filho e da dinâmica da casa, porque quando você chega cansado, tá lá ela reclamando, que você me disse que ela só reclama. Por que será? Eu lembro que de uma das crises que eu vivi assim muito grandes na maternidade foi não ter tempo para mim, para absolutamente nada.
E uma pessoa que lia um livro por mês, que estudava, que fazia cursos, de repente não tenho mais tempo para mim. E a maior crise que eu tinha era porque eu via o pai das crianças com todo o tempo para ele, assim, tipo, no dia do futebol ele estava lá no futebol, no dia do... E aí isso, eu falei, eu não quero, sim, eu quero voltar a ter vida, sabe, assim. E, gente, foram muitos embates, assim, porque na cabeça dos homens, é assim, você tinha que estar amando ser mãe, você tinha que estar amando fazer isso, como assim? Tipo assim, eu era um ET, um alien, porque eu queria fazer outra coisa que não fosse cuidar daquela criança também. Mas você diz que não precisa brigar, é o que eu falo, você não precisa brigar, você ama ser mãe, você ama estar ali, o que você não, tá mas o que eu tô dizendo é que nem que não precisa, Fabi, não tem jeito, o embate tá posto, a crise tá posta, sim, mas porque o olhar que se tem pra nós é de estranhamento mesmo, como assim? Mas e aí é simplesmente gente. falar assim, toma, faz. Eu não vou fazer. Você se retirar. Não vai fazer igual a gente faria. A gente tá fazendo há séculos, né, gente? Não vai, às vezes não vai fazer com toda... E se fizesse melhor? E pode fazer muito melhor, né? Eu acho que isso permite ao homem entrar em crise no próprio... Porque quando o homem entra em crise respeito a essa questão da violência, ele entra em crise com a própria força. Porque naquele momento de violência, o que o homem está experimentando é de ser forte. Sim, ele foi criado para ser forte, né? Todos nós somos criados porque somos fortes, mas nós temos outros afazeres onde nós nos sentimos fortes, inclusive aquele de cuidar da crise emocional dos nossos filhos. Então, nós usamos a nossa força em muitas outras situações. Deixamos de usá-la onde nós nos sentimos fortes por nós mesmos, mas o uso da força nossa é por tantas áreas. Agora, o homem usa a força para quê? O que nós deixamos o homem para usar a força? Ganhar dinheiro, trabalho, competir. E quando é necessário, bater na criança que não obedece ou bater na mulher porque não se comporta como deveria. Então, quando nós nos retiramos desses lugares, o homem, ele pode entender que pode usar a força em outras coisas. Por exemplo, a força de sustentar a crise emocional do próprio filho. Nós, quando lidamos com o choro do nosso filho a noite inteira, nós nos tornamos mulheres fortes. Super. Mas o homem fala, não, o filho que só a mãe. Essa mãe se retira. Não, e ele fica do lado da gente, né? Tipo, ele quer você. Vai pra lá, me deixa conversar aqui mesmo. Né? Fica aqui, não, tá querendo você, perto da mãe, né? Então eu acho que isso também é um lugar onde o homem, a força do homem é comprimida, entende? São poucas as áreas onde ele pode realmente se sentir forte. Mas a gente não deixa, né? Você já viu? Vamos deixar ela entrar em crise, né? Vamos deixar ele cuidar disso. Dá uns 2 dias, dá uma falta de paciência. Mas é porque a maioria dos homens, eles ficam agressivos na crise. As mulheres, às vezes, se sentem temerosas. Então, tem uma complexidade, né? Eu acho maravilhoso essa conversa e acho realmente que nós precisamos fazer esses ensaios dessas crises, uma pequena crise, uma crise média, uma crise grande, sabe assim? Escalonando. Então, você tem medo dele. Mas isso, exatamente, porque eu acho que a maioria das mulheres sentem isso, medo de gerar crise pela agressividade que virá. E se a gente sustenta esse medo? Ah, sim, aí é outro podcast. Vamos sustentar o medo. De novo. Porque assim, é isso, sustentar o medo também é isso que eu estava querendo dizer, acho que no início, que, sabe, com relação ao vitimismo, a ser vítima, de fato ser vítima, ou a se colocar no lugar passivo, é isso, é sustentar o medo. Porque, gente, quando a gente sustenta o medo também... O medo do que ele possa fazer com os próprios filhos. Ou com a própria mulher, né, Antonella? A gente mas tem uma realidade... quando eu me retiro e deixo as crises emocionais dos meus filhos com o meu parceiro, é claro que dentro de mim, se eu sempre resolvi essas crises, eu tenho medo do que ele possa fazer. Vai perder a paciência? Vai querer bater? Pode ser.
Mas aqui, esse é a minha ética a respeito a ele. Eu invadi um território que não era meu. Então, se queremos reivindicar, é uma troca de reivindicações. Então, eles precisam também aprender a fazer isso. E não somos nós que vamos ensinar. Eles não precisam cuidar das emoções dos nossos filhos como nós cuidamos. Eles vão cuidar como homens. Eu acho que é isso também que falta aos nossos filhos. Isso eu acho entende? que é um conflito gigantesco. A gente quer que eles cuidem do jeito que nós faço. queremos, porque é porque é o que tem, é o que nós Mas temos. Mas é porque existe, é o que sobrou para nós, É o né? que sobrou A maternidade, e porque também existe uma arrogância feminina que sabemos fazer melhor que eles, né? Existe uma arrogância, que é o que você falou aqui agora. Eles podem fazer melhor. Eu acho que existe em nós eu tô chamando de arrogância, mas assim, um conceito mesmo de que a gente faz muito melhor. E aí, nesse sentido, aí a gente vai entrar, tem um monte de coisas que a gente pode falar sobre isso, a gente acaba se colocando numa posição de ensinar mesmo, né? Eu te ensino porque eu sei. Então, isso fragiliza, e olha que interessante, porque aqui, quem vai ser fragilizado no final da história são os filhos. Porque nós tiramos os filhos o contato com o homem pai. Sim, demais. Nós sempre nos colocamos. Por quê? Porque nós temos medo da força deles. Então, isso é outro lugar, né? E da força a gente coloca ele num lugar de incapaz também, ele não dá conta. Então, com certeza não vai dar conta, porque nós pegamos esse lugar há muito tempo deles. Sim. Então, precisamos deixar que eles possam errar também. Sim. Isso se instaura uma ligação emocional com o pai. Essa é a questão. Os nossos filhos, a maioria deles, não tem um relacionamento emocional com o pai. Sim. Vocês nos consultórios devem sentir muito. Sim. A própria meu pai mãe trabalha. Olha, eu quero conhecer o pai, vamos convidar o pai. Ah, mas nossa, não sei se ele vai vir. Não, deixa ele escolher. Eu vou convidar, deixa ele escolher. A mãe media de uma tal maneira, ela tá no meio de uma tal maneira e eu acho isso, viu, assim, com toda a minha experiência em consultório, assim, que muitas vezes se a mulher não se retira, o pai não tem espaço. Porque é muito, sabe, é muito... Então, é homem-pai, entende? Nós aprendemos muita coisa depois que nós nos tornamos mães. Lidar com a criança, o crescimento da criança, o respeito do crescimento dele, as etapas. Se nós tiramos isso ao homem, o homem também, não tendo a experiência da paternidade, não entende o significado de respeito das etapas. Sim. A etapa da criança, a criança ainda não está pronta. Então, isso desenvolve neles a paciência, o saber olhar o outro, entender em que momento o outro está. Então, entende que quando nós invadimos esse espaço da paternidade, nós devolvemos a eles uma solidão, gente, uma crise. Isso é uma queixa de 90% dos homens. A gente está aqui falando de 8 de março, do Dia das Mulheres, né? É tão interessante a gente se deixar aquecer tem a mulheridade, eu não sei como é que fala homem, mulheridade, não sei, pelos homens, né? Porque é uma crise, é uma reclamação de 90% dos homens no consultório, assim, ela me critica fazendo isso com o menino, ela não me deixa ser pai dele, ela tira a minha autoridade, ela não sei o quê. Isso é muito real. E também existe o inverso de elas tentarem uma negociação, tentarem uma conversa, uma comunicação, e eles ficarem extremamente incomodados porque eles não estão sendo obedecidos. Sim. Aí a gente entra em outra seara, que é o poder, né? A necessidade que os homens têm de serem obedecidos, né? Então, assim, tem uma complexidade, mas 90% dos homens se queixam mesmo de que as mães interferem. E eu acho que em alguma medida... eu posso falar de mim, é o meu lugar de fala, né? Eu acho que em alguma medida a gente interfere, sim. É um processo de desinterferência, sabe? Assim, tem que ter muita consciência, muito desejo, né? Muito desejo. E aí é interessante, viu, mães que nos escutam, mulheres que nos escutam, é um grande amor pelo filho não interferir na relação dele com o pai.
né? A gente às vezes acha que a gente está amando quando a gente interfere, quando a gente media. Existe um amor tão abundante em não fazer essa interferência, porque a gente, é a relação dele com esse pai, sabe? Então, quando você entra no meio, em alguma medida você está dizendo para essa criança que esse homem é incompetente para ser pai dela, isso já interfere no vínculo, né? Você está dizendo para essa criança que ela precisa de proteção e que ela é incompetente para lidar com esse pai. Então, assim, é muito emblemático e muito grandioso isso. E a gente às vezes não para pensar porque a gente fica focada na autoridade e na autorização que temos na maternidade e em proteger esse filho como se só nós pudéssemos fazer isso, como se ele não tivesse competência por si mesmo. Eu falo que os amores protetivos demais são amores que os filhos sabem da proteção, mas eles não sabem da própria competência. Né? Então, e isso acontece muito com os pais também. Então tem a mãe que o pai tá fazendo, faz isso, faz desse jeito, tá errado, olha a fralda do menino, não sei o quê. E o homem fica sempre se sentindo cada vez mais incompetente e disfuncional naquele lugar. E acomodado, né? E também tem os homens que são acomodados, mas é difícil. Mas aqui eu gostaria de voltar de novo a essa experiência da força, entende? Nós tiramos o homem a possibilidade dele se sentir forte, não só do lado físico, levantar peso. Mas do lado afetivo. Mas do lado afetivo, entende? Aí não fala. Opa! Aí não fala. Mas aí não fala dos sentimentos, não fala. Exatamente. Aí eu vou falar da minha experiência, que eu fui casada por 14 anos, né? Quando eu me separei, o caçula tinha 4 e a Carol tinha 7. E eu sempre fui uma mãe que não tinha nenhuma dificuldade na dinâmica da casa. Mas quando a gente se separou, eu deixei ele ser pai, como talvez eu não tivesse deixado quando a gente estava junto. E o tempo que eles estavam com o pai, Jane, eu nunca liguei. Forte. Não é porque eu não me importava. Eles ligavam, mas eu eu acho não que a ligação ligava, é mais assim, para nós do que para os bem? meninos. Tá acontecendo alguma coisa? Vocês estão bem? Eu não sei de onde vem isso, mas eu ficava muito tranquila que ele ia dar conta. E poucas vezes ele me ligou, a não ser quando os meninos estavam doentes, e falou assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. E aí também eu não me preocupava, porque eu sei se vira que você dá conta. Então, isso abriu um espaço para você. Um espaço que hoje é um infinito, porque hoje não tem essa... A minha relação com ele, com os meninos, ele lidar com as crises dos filhos, os filhos lidar com a crise dele, com as minhas. Gente, não tem jeito, a experiência é sagrada, né? Eu acho a experiência sagrada, porque eu fico pensando, né? É tão bom te ouvir, né? Porque, assim, outras mulheres podem estar passando por isso, né? Eu fico pensando, né? E aí me coloco nesse lugar, né? No meu processo, né? De divórcio e das crianças, de não ter contato com as crianças quando estão com o pai, na mãe que eu sou, né? Então, assim, a impressão que eu tenho ao te ouvir, Fabi, é de que tem uma mãe nascendo também. Eu acho que a gente nasce como mãe muitas vezes ao longo dessa jornada. Eu não nasci né? assim, então, né? É a construção. Sim. Então, aqui, desculpa se te travo, mas aqui é importante. Você nasce como mãe ou você nasce como mulher? Eu acho, Antonella, que é o nascimento também da mulher, mas você, para nascer como mulher, você se remonta como mãe, porque aí você sai desse lugar de indispensabilidade, de que tá olhando tudo, de ter que estar ligando. Sair desse lugar de indispensável como mãe? Eu. Você é mulher. Sim, eu mulher. Então, a força que te permite de você se retirar de um lugar que não é teu, mas que é do pai dos meninos, não é a maternidade, mas é o teu ser mulher. Entende? O amor materno, mais que o amor paterno, é por isso que na árvore da vida, na Cabala se fala muito isso, né, do pai e da mãe como arquétipos. O pai é quem bota o filho no mundo. A mãe é quem bota o filho na vida. São duas coisas totalmente diferentes. Então, o nosso amor com os nossos filhos é um amor de proteção. Não tem outro jeito. A mãe protege, é isso, protege de qualquer coisa. Qual é o animal mais feroz? É a fêmea parida. Uhum. Ela tem uma força de proteção a respeito aos próprios filhos que mata até o marido se é necessário. Uhum. É um amor cego, um amor instintivo, um amor animal. Esse é o nosso amor.
de mãe. Depois ele amadurece. Mas o que faz amadurecer essa mãe instintiva, fêmea? O meu ser mulher. E já foi tão... ele já me cobrou assim, você não liga para os meninos. Porque eu não ligava todos os dias. E ele liga todos os dias, gente. Ele fala com os meninos religiosamente todos os dias. Mais de uma vez ao dia. E eu não tenho esse perfil. Aí o meu caçula também, né? Ele fala assim, você é igualzinha a sua mãe. Desapegado. Mas eu não vejo como desapego, porque o meu combinado com os meninos Mas é aí vem o julgamento, aqui. mas é um Sim. julgamento, né? Qualquer Então, o que é uma boa mãe? Uma mãe então, que... eu tenho que ligar todos Mas é os isso que eu te dias. falo, quando eu falo de remontar, é porque que mãe eu sou? Que mãe eu sou, Jane é? Que mãe Fabiana é? Que mãe Antonella é? Porque a gente também fica tentando entrar dentro de um lugar maternal, de sacrifício, de não sei o quê, né, gente? De sacrifício, porque, gente... Pois Aqui é, pra nós, hoje gente, eu faço outra pergunta. Eu não pergunto que mãe eu sou. Porque, de novo, volto nesse amor instintivo, entende? De proteção. Mas eu me pergunto, que mulher eu sou? sim, Porque quando a Fabiana fala, eu não ligo porque não é meu de mulher, entende? perfeito. Acho que era isso que eu queria dizer mesmo, assim, que é isso, né? Que pessoa eu sou, né? Que mulher eu sou, que vai se desdobrar na maternidade também. Né? Mas que mulher eu sou, eu acho que a gente esquece. É por isso que a gente vai para esse lugar, para essa caixinha. Exato, porque se existe um padrão, você vai lá e se mete naquele lugar, entende? Entendeu? Não é? Instintivamente, se você se pergunta que mãe você é, naturalmente você sente esse instinto de ser protetiva. Então sempre você se sente em culpa. Uhum. Porque vai ter um momento que você não tem mais como proteger o teu filho. Sim. Mas essa força de você se retirar não é da tua maternidade, é do teu ser mulher. A mãe nunca pode se retirar. Eu sempre falo, né, quando leio os mapas dos adolescentes, dos jovens que querem sair de casa, eles falam, minha mãe não me deixa sair de casa. Nossa, é uma briga, porque ela quer que eu fique em casa. E o que eu digo para eles? Você sabe o que tua mãe sabe fazer? A única coisa que tua mãe sabe fazer? Te segurar. Ela aprendeu a ser mãe segurando você por 9 meses. Você não podia cair. Não podia sair dela. E agora, qual é o dever de você, filho? É sair. E é tão bonito quando você fala isso, né? Que mulher eu sou, e aí a gente falando do Dia das Mulheres, né? Que mulher eu sou, porque... E aí quando a gente pensa que mulher você é tão massa a mulher que você pode apresentar para esses filhos. Pode ser tão legal e divertido. Isso. A mulher que você pode apresentar para esses filhos. Aí eles falam, né? Minha mãe é assim. Não, e aí vem, né? Meus filhotinhos hoje já estão com 17 e 20, e aí eu vou para esse lugar da mulher. De hoje receber dos dois, mãe, tô gostando muito do que você está fazendo, eu me orgulho de você. Então eles se orgulham dessa mulher, Jane. Porque a mãe, eles sabem que sempre... Porque sempre foi assim, se precisar eu tô aqui. Mas enquanto você não tá precisando, eu vou cuidar da minha vida, tá bom? E muitas vezes eu já me senti assim, é igual quando o adolescente começa a sair, a mãe não dorme, né? Esperando o menino, enquanto o menino chega em casa, não dorme. Aí um dia eu falei assim, gente, eu não sou assim. Nossa, também esse estereótipo me deixa muito em culpa. Eu tô achando ótimo, gente, porque eu estou aprendendo com elas antes de chegar, entendeu? Eu deito e durmo, eu apago. E já aconteceu de eu acordar e falar, meu Deus do céu, será que chegou? Eu tenho que ir lá olhar. Mas eu falo, por que eu tenho que ir lá olhar? Porque o meu telefone tá aqui, qualquer coisa. Então eu fico em paz com isso. Então, meu nome é Antonella Grossi, eu sou mentora do espaço O Arcano, um espaço hermético, de ciências herméticas. E sempre fico muito feliz de estar aqui com a Fabiana Arruda, psiquiatra, minha grande amiga, e a Jane Campos, psicóloga, com várias especializações. É um prazer estar com vocês, que vocês estão nos escutando nas nossas conversas, onde são maiores as perguntas que as afirmações. A ideia não é responder as perguntas, né? É provocar você para que tá aqui, para que esteja aqui ouvindo com a gente, né? Ouvindo a gente, na verdade, para sair desse lugar, para sair dessa caixinha que muitas vezes nós queremos constantemente estar dentro de um padrão
de pensamento, de comportamento, de mulher, de mãe, de profissional. É. E eu amo ser mulher. Gente, eu amo ser mulher e eu amo conversar com mulheres, eu amo estar com vocês. E eu acho que eu gostaria de finalizar assim mesmo, né? Com essa pergunta mesmo, que mulher você é? Que mulher você é? Que mulher você ama ser? O que existe em você que melhor te representa? Né? Que mulher você é? E a partir disso, aí você pensa que receita que você vai fazer a partir dessa mulher, como mãe, como profissional, como na sua vida. Obrigada por estar com a gente até aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer.